Daniel 11:32. Diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu quero tomar a última parte desse versículo. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Diga: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Fala para o vizinho ao seu lado: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro vizinho também, fala para ele: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Queridos, eu creio numa igreja que vai manifestar de uma forma tremenda e poderosa a glória de Deus nessa terra. Quantos creem nisso? Irmãos, eu creio que o tempo do fim vai ser um tempo marcado por muita restauração. O apóstolo Pedro, numa das primeiras mensagens suas, ele falando de Jesus, diz assim: convém que o céu contenha, Atos capítulo 3, do 19 ao 21, ele diz: arrependei-vos, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. E ele diz assim: envie ele o Cristo, o qual já dantes vos foi designado. Ele está falando da segunda vinda de Jesus. E diz: envie ele o Cristo, que vocês já conheceram. Mas ele diz assim no versículo 21, convém que o céu contenha Jesus Cristo, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Então, algo que está ligado ao tempo do fim, querido, é um tempo de restauração. Deus vai restaurar toda a glória que a sua igreja um dia já manifestou. Você pode dizer amém? Nós vemos no livro de Atos, querido, uma igreja que se moveu de forma gloriosa. E o livro de Efésios diz que Jesus voltará para buscar uma igreja gloriosa. Tem muita gente desanimada, criticando a igreja, falando de tanta coisa errada, mas eu prefiro olhar por cima disso tudo e dizer uma promessa de restauração. Deus vai despertar a sua igreja, Deus vai sarar a sua igreja, e a igreja do Senhor Jesus vai ser levada a um grande nível de conquista nessa terra. Nós temos visto muitas coisas preciosas acontecendo no Brasil. A igreja do Senhor tem crescido de uma forma assim impressionante. Há lugares onde alguns já estão experimentando algo até muito além do que a maior parte de nós. Eu tenho acompanhado de perto um grupo de irmãos com quem nós somos ligados, temos um relacionamento muito próximo, e eles têm vivido algo especial em Santarém, lá no Pará. Uma cidade com 200 mil habitantes na zona urbana. A igreja deles já passou de 60 mil pessoas. Você consegue imaginar isso, querido? Mais de um quarto da cidade faz parte de uma igreja, fora as outras. E eles estão dizendo que quem não se converter vai ter que mudar de lá. Porque há muita coisa extraordinária que já está acontecendo, querido, mas nada do que a gente tomar conhecimento chega perto do que está por vir. E eu creio, querido, que cada um de nós somos parte de um sonho tremendo que Deus tem de conquistar essa terra e essa humanidade para si próprio, por meio da salvação que Ele providenciou através de Jesus. E essa salvação, querido, só vai se tornar conhecida quando nós, como igreja, decidimos fazer a nossa parte, de não só esperarmos que o pecador venha por si aparecer num culto, mas que a gente possa compartilhar no dia a dia da nossa vida, durante o trabalho, o estudo, na vizinhança, no meio da família, que nós possamos compartilhar a nossa fé e não apenas ganharmos as pessoas para Jesus, mas ajudarmos a cuidar bem dessas pessoas. E a Bíblia diz, querido, que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Eu creio que algo que nós precisamos desesperadamente é que a igreja possa ir além de um lugar de um mero comportamento religioso e a gente possa entrar num lugar de uma profunda intimidade com Deus. Porque essa intimidade, querido, vai afetar quem você é e aquilo que você faz. Você pode repetir isso comigo? Diga: conhecer a Deus determina o que eu serei e o que eu poderei fazer. Esse texto que ele está dizendo de forma muito clara: o povo que conhece o seu Deus será forte. Está falando da sua identidade, mas fala também do seu poder de conquista e diz: ele fará proezas. E esse conceito, querido, não pertence só ao Velho Testamento. Se você for rápido de endereço, abre comigo em 1 de João, no capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 7 e 8, João diz praticamente a mesma coisa. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
ele trata a nossa capacidade de amar as pessoas como uma consequência de conhecermos o Deus que é amor. Porque conhecer a Deus, querido, vai afetar quem você é e aquilo que você pode fazer. Você pode dizer amém? De modo que nós precisamos entrar num lugar, querido, de um conhecimento maior, mais profundo de Deus. Eu creio num lugar e numa dimensão de relacionamento com Deus, querido, onde nós vamos entrar numa dimensão de entendimento espiritual, de revelação. E eu quero falar sobre isso nessa noite, revelação e realização. Porque eu creio que o nosso poder de conquista, o nosso poder de realização é fruto de um conhecimento de Deus. E à medida que nós vamos conhecendo a Deus, não o conhecimento natural, querido, não o conhecimento racional, mas eu creio numa manifestação, querido, de um entendimento que é espiritual. Por exemplo, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele diz, olha, estão dizendo que o senhor é Elias, que você é João Batista, que voltou, estão dizendo que é o profeta, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. O Senhor Jesus pergunta para eles em Mateus 16, quando eles estão em Cesareia de Filipe, e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Pedro dá uma encarada profética no mestre e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso para Jesus, Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E diz, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. A palavra revelação, no grego Apocalipse, que é o nome do último livro da nossa Bíblia, no inglês, eles usaram a tradução da palavra Apocalipse, que é revelação, né? Esse é o significado da palavra, significa tirar o véu. Revelação, querido, é quando nós enxergamos alguma coisa que antes não podíamos enxergar. É quando um véu é removido, de maneira que você tem a capacidade de enxergar ou de perceber o que não enxergava antes. É por isso que no Salmo 119, 18, Davi diz, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Existe um lugar, querido, de conhecimento, que ele não vai vir apenas por meio da informação natural. Jesus disse para Pedro, não foi carne e sangue. Não foram pessoas, não foi o homem que te transmitiu essa informação. Ele disse, Pedro, foi o próprio Pai que conseguiu alcançar o seu coração. E a revelação, querido, é uma chave poderosa para o relacionamento com Deus. E a primeira coisa que eu quero te mostrar de por que eu creio tanto nessa afirmação, é lógico que porque ela é bíblica, mas eu quero tentar trazer um entendimento de por que o povo que conhece o seu Deus será forte e por que ele fará proezas. Porque toda revelação de Deus, querido, sempre vai produzir uma revelação de nós mesmos. Você pode repetir isso comigo? Diga, toda revelação de Deus produz uma revelação de mim mesmo. Então, quando você entra aqui nesse lugar de revelação, de conhecer a Deus dessa forma profunda, por meio dessa manifestação do Espírito Santo, eu vou falar nisso mais ao fim, quando eu quiser aplicar um pouco dessas verdades, mas eu quero que você pense comigo. Jeremias diz assim, da parte do Senhor, invoca-me que te responderei. Mas foi aí que ele parou. Para muita gente a oração é só isso, eu clamo, Deus responde, eu peço, Deus atende. Jeremias diz, invoca-me, eu te responderei, e diz assim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Querido, o ambiente de oração não deveria ser um ambiente onde eu apenas apresento a Deus uma necessidade, onde apenas eu peço algo e Deus responde. A oração deve ser, querido, um lugar e um ambiente onde eu e você nos entregamos profundamente para que nós possamos conhecer a Deus. Eu tenho dito bastante que oração, querido, não é um lugar onde você consegue de Deus tudo o que você quer. É muito mais do que isso. Também é um lugar onde Deus quer conseguir de você o que Ele quer. Foi no ambiente de oração que você vê Jesus dizendo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Porque a oração, que ele deve ser um lugar de rendição, de entrega, de morte para nós mesmos. Deve ser um lugar de descobrirmos mais a Deus. E nós precisamos entrar nesse lugar mais profundo de relacionamento com Deus, porque é ali, querido, que os nossos olhos se abrem. Mas eu quero te mostrar pela palavra de Deus, que toda revelação que você tem de Deus, ela vai produzir uma revelação acerca de você mesmo. Eu creio que nós podemos passar rapidamente em 3 textos bíblicos. Juízes, capítulo 6. Eu quero falar de 3 homens de Deus. Juízes, capítulo 6. Versículo 22. A Bíblia diz assim, viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor
face a face. Em Isaías, no capítulo 6, ele também tem uma revelação de Deus. Ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. A Bíblia diz, as orlas do seu manto enchiam todo o templo, os serafins estão à volta proclamando a santidade de Deus. E ele também percebe algo a respeito de si. Cada uma desses 3 exemplos que eu quero te dar, querido, mostram pessoas que quando enxergaram algo a respeito de Deus, elas também enxergaram algo a respeito de si, mas enxergaram as suas falhas. Gideão, quando percebe que é o anjo do Senhor, ele diz, eu vou morrer, eu estou lascado. Isaías diz, ai de mim que vou perecendo, Isaías 6,5. Ele diz, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, né, e sou um homem de impuros lábios. Naquele momento da revelação da santidade de Deus, o pecado, os erros de Isaías, assim como de Gideão, vem à tona. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 8, quando Jesus está usando o barco de Pedro, né, naquele momento da pesca milagrosa, depois de usar o barco de Pedro para pregar, ele diz, agora lança a rede. Ele diz, Senhor, nós tentamos a noite inteira, o mar não está para peixe, mas sob as tuas palavras eu vou lançar as redes. No momento que ele tem aquele milagre, Pedro olha para o Senhor Jesus e diz assim, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Quando ele percebe, querido, quem está no barco, o que o Senhor veio fazer, ele no mesmo instante também consegue enxergar a sua limitação. Agora, é interessante a gente perceber que na Bíblia, querido, nós não vamos enxergar apenas essa revelação de nós mesmos em relação às nossas falhas. Nós muitas vezes também vamos ter uma revelação de nós em relação ao que nós somos em Deus, que é a nossa verdadeira identidade nele. Por exemplo, o texto que eu citei de Mateus 16, quando o Senhor Jesus pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? Né? Pedro olha para ele e diz, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus retribui a fala de Pedro, dizendo, bem-aventurado é você, Simão Pedro. Não foi carne e sangue quem te revelou, o Pai que está no céu. Aí Jesus diz assim para ele, eu também te digo. Pedro acabou de dizer quem é Jesus por revelação. Aí Jesus diz para Pedro, eu também te digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Naquele momento, querido, Jesus está trazendo uma revelação a respeito de Pedro. E eu acho interessante essa conversa, querido, da pedra. Tem havido muita confusão em torno dessa afirmação de Jesus, porque a gente não percebe, para começo de conversa, o contexto bíblico. Por exemplo, se você reparar no Novo Testamento, querido, muitas profecias que se referiam à vinda do Cristo, do Messias, falavam de uma pedra. Por exemplo, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ou o texto dizia, ele é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, a profecia de Daniel. Quando ele vê, né, interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, quando ele fala daquela estátua, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, os pés de ferro, ele diz, olha, cada tipo de metal é um império. Ele diz, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés. Ele estava dizendo, o Messias virá nos dias do quarto império, o Império Romano, e foi exatamente o momento em que Jesus se manifestou. Daniel diz para o rei, olha, você é a cabeça de ouro, a Babilônia. Depois de você vem um reino inferior ao seu, vieram os Medo-Persas, você lê isso no livro de Daniel. Depois a Grécia de Alexandre o Grande, e por fim, nos dias do quarto império, Jesus aparece dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O tempo todo, querido, essas profecias falavam de uma pedra, através da qual Deus ia construir algo nessa terra. A Bíblia diz que aquela pedra, depois de esmiuçar a estátua, se tornou uma montanha que encheu toda a terra. O que a profecia dizia? Quando o Senhor Jesus viesse, ele estabeleceria o domínio e o reino de Deus, ele ia colocar fim no domínio, no reino dos homens, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Todo mundo esperava pela pedra. No momento que Pedro diz, você é o Cristo, a pedra que nós estamos esperando, Jesus conversa com Pedro, e é um jogo de palavras interessante no original grego. Eu não entendo nada do grego, irmão. Tudo que eu comentar é cola, né? É cópia dos comentaristas que estudaram para isso. Mas quando Jesus diz, na verdade eu te digo que tu és Pedro, a palavra que Jesus usa no grego é Petros, uma pedra ou uma pequena pedra. E aí Jesus diz assim, sobre esta pedra, no grego Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Então, diferente do que a igreja romana pregou por muito tempo, nós não acreditamos que Pedro é a pedra principal. Paulo escreve e diz que não há nenhum outro fundamento a não ser o Senhor Jesus. Ele é a pedra principal, amém? Mas nós não podemos ignorar o que Jesus está dizendo para Pedro.
Ele está dizendo, Pedro, você é alguém parecido comigo. Pedro, eu sou a pedra principal, mas você vai ser uma pedra do meu tipo, do meu nível, da minha semelhança, parecido comigo, e você vai ser edificado sobre mim, a pedra principal. E Pedro entendeu isso, querido. Porque em 1 de Pedro 2,5 ele chama Jesus de a pedra viva, e ele diz, nós também, como pedras vivas, somos edificados sobre ele. Ele é o fundamento, mas nós somos parte daquilo que Deus está construindo nessa terra. Você pode dizer amém? Então, o que nós enxergamos aqui, querido, é Jesus tentando mostrar para Pedro que a partir da revelação que ele tem de quem é Jesus, isso também afetaria o próprio Pedro, no que diz respeito à revelação de si mesmo. Em 1 de João, no capítulo 4, no versículo 17, a Bíblia diz que tal qual o Senhor Jesus é, também somos nós nesse mundo. Então, há algo a respeito dele que nós deveríamos reproduzir e manifestar aqui. E esse entendimento, querido, de quem nós somos nele, só vem como consequência da revelação. Agora eu quero chamar a sua atenção um pouquinho para o fato de que são dois tipos de revelação. Alguns olharam para o Senhor, enxergaram e tiveram uma revelação acerca da sua limitação e dos seus erros. Outros, olhando para o Senhor, tiveram uma revelação do que poderiam nele. Alguns tiveram as duas. Por que isso acontece, querido? Eu quero falar um pouquinho desses dois tipos de revelação. Eu acredito que quanto mais eu e você nos aproximamos da luz, mais sujeira aparece na nossa vida, mais coisas que precisam ser tratadas, mudadas, transformadas. E é natural que a revelação do próprio Deus se torne um contraste. Quando Isaías vê os serafins à volta do trono falando da santidade de Deus, ele enxerga algo da santidade de Deus. Há um contraste, querido, que imediatamente aparece para o próprio profeta. Ele diz, ai de mim que vou perecendo. Ele enxerga o seu próprio pecado. E eu creio que a razão pela qual muitos de nós deixamos de enxergar o que tem que ser mudado na nossa vida é porque está faltando uma revelação mais profunda de Deus. Mas deixa eu te dizer, querido, que o propósito de Deus ao mostrar algo errado na sua vida nunca é para desqualificar você. O propósito de Deus em mostrar, querido, o que precisa ser mudado é justamente para que Ele possa transformar você e para que você possa ser útil para Ele. Deus não mostra o que ainda não está ajustado com a intenção, de dizer, olha, você então não serve. Aliás, sempre que a Bíblia fala da limitação de um homem ou de uma mulher, não é para dizer por causa disso não pôde. Normalmente é para dizer, apesar disso, pôde. Não é o que a Bíblia diz de Elias? Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Quando diz parecido comigo, contigo, irmão, sujeito aos mesmos sentimentos, o que você imagina? Um Elias com cara de super-herói espiritual? É a hora que você pensa, o camarada era do nosso tipo. Mas a Bíblia não fala que ele era parecido comigo, com você, sujeito aos mesmos sentimentos, para dizer, então, por causa disso não fez nada. Pelo contrário, a Bíblia diz, ele era assim, e orou, e a Bíblia diz, e o céu se fechou por 3 anos e meio, não deu chuva, e orou de novo, e os céus se abriram. Então, quando a Bíblia fala que ele dá limitação de alguém, nunca é para desqualificar, mas é para dizer que, apesar disso, Deus ainda pôde se manifestar através daquela pessoa. E cada um desses três que eu mencionei, querido, Gideão, lá em Juízes 6, o profeta Isaías, também no capítulo 6 de Isaías, e Pedro, em Lucas 5, quando está no barco e diz para o Senhor, afaste de mim, que sou um homem pecador. Deus não mostrou a realidade deles para dizer, por causa disso vocês não servem. Pelo contrário, cada um dos três, depois de enxergar a sua limitação, eles escutaram também um chamado de Deus. E Deus coloca diante deles uma missão. Por exemplo, o apóstolo Pedro diz, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. O que Jesus diz para ele? De hoje em diante, você vai ser um pescador de homens. Ele diz, eu sei que você é um pecador, mas eu tenho algo para você. Eu quero que você me ajude a alcançar as almas. Quando Isaías tem aquela visão, e ele vendo a santidade de Deus, diz, ai de mim que vou perecendo. O que ele ouve? Ele ouve uma voz dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse, o Senhor pode contar com gente como eu, cheio de defeitos, cheio de falha, e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero. Gideão, ele percebe que o anjo do Senhor veio e ele diz, ai de mim, eu vou perecer. Mas a revelação que ele tem, você olha para o altar que ele levanta logo depois, e ele chama aquele lugar de Jeová Shalom, o Senhor é paz.
Porque ele entende que Deus não apareceu para mostrar o pecado dele e matá-lo. O Senhor diz, vai nessa sua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Sabe, querido, em momento nenhum, quando as pessoas tiveram uma revelação da sua limitação, o propósito de Deus era desqualificar. É lógico que Deus estava mostrando, ei, você sozinho do jeito que está, não pode. Você sozinho como está, sem deixar que eu toque a sua vida. E algo que nós precisamos entender, querido. Sempre há uma provisão de transformação, de santificação para mim e para a sua vida. Você pode dizer amém? Quando Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros. Na hora o anjo mete a mão no altar, pega ali uma brasa e tosta a boca do profeta. Outro dia um irmão perguntou, pastor, qual o mistério do toque na boca? Eu falei, irmão, não tem mistério, é a oração que ele fez. Se ele tivesse dito, sou um homem de olhos impuros, acho que era 2 brasas. Como diria aqui no interior de São Paulo, no zóio. Né? Outro dia, meus filhos, no nosso momento do culto familiar, a gente conversando sobre isso, eu não me lembro qual dos dois, um disse, pai, tem uns que estão precisando de um banho de brasa. Né? Muita brasa para resolver o problema deles. Mas a questão, querido, é que quando reconhecemos nossa limitação, existe uma provisão de Deus para tratar com a minha e com a sua fraqueza, com as nossas limitações, porque Deus quer nos levar a um lugar, querido, onde de fato nós possamos ser esse povo forte e que faz proezas. Você pode dizer amém? Amém. Agora eu creio que nós devemos enxergar, querido, mais do que só as nossas falhas. Nós precisamos enxergar algo a respeito de quem nós somos nele. Quando nós começamos a desafiar os irmãos, a cada um assumir o seu lugar no corpo de Cristo, irmãos, durante muito tempo a gente tinha um conceito e um entendimento errado de que Deus chamou alguns para fazer muita coisa e a maioria de nós para fazer quase nada. A verdade é que os ministérios que Deus levanta, a Bíblia diz em Efésios 4, né, que Deus deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores, mestres. A Bíblia diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Os ministérios que Deus levanta dentro da casa têm o propósito de equipar o restante, para que todo mundo, querido, todo o corpo trabalhe. Você pode dizer amém? Amém. Paulo usa uma ilustração interessante em 1 Coríntios 12, ele fala que assim como um corpo tem diferentes membros, nós coletivamente somos o corpo de Cristo, mas individualmente os seus membros. E eu quero crer, querido, que você não é uma verruga no corpo de Cristo, ou um apêndice que se for tirado não faz falta. Né? Você tem um papel, você tem um lugar, você tem algo a ser feito, né, para que outros possam ser tocados e abençoados. Você pode dizer amém? E para que a gente possa funcionar no lugar que Deus tem, querido, nós temos que enxergar quem somos nele. Então abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, porque sempre, querido, eu creio que um dos maiores desafios de um líder não é apenas pregar, alimentar o rebanho, é nós conseguimos cultivar na vida do povo a consciência de que cada um tem um papel a cumprir e conseguimos mobilizar as pessoas a trabalharem dentro do plano e do propósito de Deus. Mas a maior parte do tempo, quando estamos tentando encorajar as pessoas, a gente ouve as pessoas dizendo, não, mas eu não posso. Eu não consigo, pastor, não tenho a menor condição, pastor, não sirvo para isso, eu aquilo, né? Ou a pessoa vai falar da questão de habilidades naturais, ou ela vai abordar a questão do passado. E eu gosto desse texto de 1 Coríntios 15, versículo 9, porque Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Querido, se Paulo tivesse parado só no versículo 9, a gente ia quase ficar deprimido com ele. Né? Ele começa dizendo, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, diz o mais fulamba. Né? Ele diz que não sou digno de ser chamado apóstolo. Agora, olha o versículo 10, que coisa linda. Mas... eu louvo a Deus por esse mas, querido. Esse mas na Bíblia faz toda a diferença. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando Paulo se compara com os apóstolos, ele diz, sou o menorzinho, mafulamba, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus, eu nem deveria carregar esse ministério, eu nem deveria ter sido chamado para isso. Ele diz, naturalmente, se você olhar quem eu fui, ele diz, eu nunca poderia estar aqui. Ele diz, mas, pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos eles. Irmão, tem duas formas de entender esse versículo.
Alguns acreditam que Paulo está dizendo, se você fizer um ranking de pontuação ministerial, o score ministerial de conquistas, então Paulo estava lá nas cabeças do campeonato, liderando em primeiro, talvez segundo Pedro, terceiro João, não sei como seria a lista. E Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles, eu pontuei mais. A outra linha de pensamento, e eu concordo com essa, e que Paulo está dizendo o seguinte, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Porque enquanto os 12 apóstolos do Cordeiro, querido, se dedicaram a evangelizar os judeus, não só de Israel, mas da dispersão, o apóstolo Paulo com a sua equipe evangelizou o resto do mundo, é simples assim. Você faça as contas. Eu creio que Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que eles todos juntos. Depois ele diz, não eu, a graça de Deus comigo. O que nós precisamos entender, querido, que a nossa identidade é baseada na graça de Deus. Você não é, querido, fruto da sua história, da sua vida no passado. Um dia você teve um encontro com Cristo, o sangue de Jesus te lavou, te purificou, te redimiu, te limpou de todo pecado, você pode dizer amém? E a sua história, querido, foi mudada a partir de então. Nenhum de nós deve ficar olhando para o passado, dizendo, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Paulo disse, se você olhar a minha história, eu não poderia nada. Ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu fiz. E eu quero te dizer, querido, porque eu creio que nós precisamos das duas revelações. Porque precisamos enxergar falhas e porque precisamos enxergar quem somos. Se nós não enxergarmos as falhas, querido, nós vamos caminhar para um lugar perigoso de orgulho. Que muita gente, mesmo no ministério, tem entrado. E isso, querido, é uma rota suicida. Porque a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. Ele dá graça aos humildes. Tem muita gente, eu já vi muito ministério, os caras se achando já quase a quarta pessoa da Trindade. Né? E não demora muito, querido, para um grupo começar a dizer que só eles são os corretos, só eles são os certos, porque deixaram de enxergar suas limitações. Eles deixaram. Todo mundo está do lado de fora, está enxergando. Mas eles deixaram de enxergar. Nós não podemos deixar de enxergar, porque o que vamos fazer, querido, não é baseado no nosso mérito, na nossa capacidade, na nossa força. O que vamos fazer é uma parceria entre nós e Deus. E nós sempre precisamos depender dele. E chegar às falhas, querido, nos faz depender profundamente do Senhor. Enxergar a limitação nos faz não só depender dele, mas buscar ser tratado por ele. E é importante. No entanto, se você só enxerga a falha, você não vai a lugar nenhum. Você não vai fazer nada nunca. Eu vejo muita gente que você... Não, eu não posso, eu não consigo. Irmãos, tem uns irmãos assim que eu... Às vezes eu fico assim, surpreso com quanta fé negativa eles têm. Ou como eles acreditam que são ruins, como eles acreditam que não prestam, como eles acreditam que não vai dar certo. E eles recebem de acordo com a fé que têm. Sabe, nós precisamos, querido, por um lado, enxergar o quanto precisamos de Deus, porque no final das contas, no frigir dos ovos, é Deus que deve ser glorificado e não a gente. Mas por outro lado, querido, se nós não enxergamos o que somos dele, nós nunca vamos fazer as proezas e as coisas extraordinárias que a Bíblia diz que nós faremos. Então eu acredito, querido, que nós precisamos entender esses dois aspectos da revelação. E precisamos, eu quero agora, em último lugar, onde vou gastar um pouquinho mais de tempo, falar sobre como lidar com esses dois aspectos da revelação de si mesmo, que vai vir como consequência da sua revelação em Deus. Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele, não esquece do meu presente no fim do culto. O problema, querido, é que alguns, vamos voltar aqui, eu sei que foi muito oportuno. O problema é que muitos enxergam, como eu disse, ou só fraqueza ou só força. Quem só enxerga a sua força em Deus, não vê a sua limitação, pende por orgulho. Quem só enxerga, querido, fraqueza, pende para um lugar de mediocridade. Tem muita gente que realmente não sabe quem é, não sabe o que pode no Senhor. Isso tem travado e impedido, querido, não só as pessoas de uma forma individual, mas a gente como igreja, como corpo de Cristo, de fazer muito mais para Deus. Quantos querem fazer mais para Deus? Então eu creio, querido, que deve haver um equilíbrio da revelação, tanto da fraqueza como da força. Os dois têm a sua importância. Como eu disse, perceber as fraquezas nos permite ser trabalhados por Deus e não nos gloriarmos nisso. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, você vê o apóstolo Paulo fazendo uma afirmação tremenda, versículo 9 e 10. Ele diz assim, então disse ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A consciência, querido, da sua fraqueza vai te fazer depender de Deus. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus não quer, querido, que no final das contas ninguém chegue lá se gloriando. Eu fiz, eu sou o cara, eu realmente fiz a diferença. A Bíblia diz, no final das contas, nós só vamos poder se gloriar no Senhor. Como Paulo diz, não eu, mas a graça, foi o Senhor na minha vida. Nós precisamos disso. Querido, a igreja, depois da reforma, ainda com aquele legado medieval, começou a pregar muito a humilhação, o quebrantamento, a contrição, enxergar as suas fraquezas, o trato de Deus. No entanto, eles focaram tanto isso, que perderam a capacidade de enxergar a sua força e o seu lugar em Deus. No entanto, nas últimas décadas, nós recebemos um forte legado de muitos grupos no mundo, pregando muito sobre fé, sobre a nossa identidade e posição em Cristo. O problema é que, em vez de trazer essa verdade como um complemento da outra, muitos tentaram substituir e negar o fato de que nós temos uma fraqueza a encarar. E alguns começaram a pregar um tipo de fé e uma visão da identidade em Cristo, onde você é quase um super crente. E algumas pessoas perguntaram, pastor, quem está certo? Quem que está errado? Quem dos dois? Eu falei, os dois estão certos e os dois estão errados. Os dois estão certos naquilo que eles viram, os dois grupos, e os dois estão errados porque desprezaram o que o outro grupo estava vendo, ensinando, enxergando. Se por um lado, querido, nós precisamos enxergar limitação e fraqueza, para entender esse lugar de dependência de Deus, por outro, nós precisamos entender o quanto Deus acredita em nós. Querido, fala sério. Pensa comigo, Deus confiou o maior projeto que Ele tem para a humanidade nas nossas mãos. Deus colocou em jogo, querido, o nome e a reputação dEle nas nossas mãos. E eu não consigo entender um crente que acha que quando Deus está chamando ele para fazer alguma coisa, que ele tem que ficar explicando para Deus por que ele não pode, por que ele não consegue. Nós precisamos entender, querido, que Deus enxerga algo em mim e você, que eu e você talvez não enxergamos ainda. Desde a minha adolescência, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui impactado por um versículo, Joel 3,10, que diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Querido, vamos pensar no que Deus está falando. O versículo anterior, o 9, fala de uma guerra santa que deveria ser apregoada. Deus diz, suscite os valentes, começa a levantar o povo do meu exército. Deus fala de improvisar arma de guerra para quem não tinha. Ele diz, vocês vão usar as relhas do arado e as podadeiras como espada e como lança. E Deus diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Eu já vi todo tipo de explicação sobre esse texto. Já vi gente dizendo, não, Deus está tentando mostrar para o fraco que ele não é fraco. Irmão, Ele chamou o fraco de fraco. Diga ao fraco, Ele chamou o cara de fraco. Deus não está tentando dizer que ele não é fraco. Deus está tentando fazer o fraco entender que ele não é só fraco. Ele é fraco quando está sozinho. Mas quando ele entra, querido, na guerra de Deus, no chamado de Deus, ele não foi comissionado a fazer nada sozinho. Ele foi chamado para uma parceria com Deus. E você, querido, com toda a multidão das suas fraquezas, quando entra em parceria com Deus, nesse lugar de muita graça, você vai poder experimentar quem Deus é e o que Deus pode fazer através da sua vida. Então Deus está dizendo, para de olhar só a sua fraqueza. Comece a enxergar a sua força, porque você não está mais sozinho, você está comigo. E se nós não enxergarmos isso, que nós não vamos fazer diferença. Porque o apóstolo Paulo fez diferença. Porque ele fez mais do que a maioria dos apóstolos, ele conseguiu entender. Esse homem cheio de limitações foi alcançado pela graça de Deus. Querido, o ministério, ele está muito relacionado com o entendimento que nós temos da graça de Deus.
O como Deus pode usar pessoas que sozinho não teria a menor condição para fazer coisas extraordinárias, para realizar proezas. E eu creio que precisa haver no nosso coração uma mentalidade de fé que nos faça enxergar que nós vamos poder fazer para Deus coisas, querido, que a nossa geração talvez nunca viu e nem sonhou. Você pode, pelo amor de Deus, dar um amém? Devia ter contratado uma meia dúzia para ficar dando glória a Deus, aleluia. Né? Mas vira para o irmão ao seu lado e diz: você nem imagina o quanto você pode em Deus. Nós temos que enxergar as duas coisas, você pode dizer amém? Falando ainda de como lidar com os dois aspectos da revelação, além do equilíbrio entre fraqueza e força, eu creio, querido, que nós não podemos exaltar as nossas fraquezas e limitações acima da graça e da capacidade de Deus nos usar. Deus não se agrada quando nós fazemos isso. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 4. E eu quero te mostrar o que eu descobri na Bíblia sobre como tirar Deus do sério. Esse Deus de longanimidade e paciência, como você pode tirar Deus do sério, deixar Ele irritado, profundamente aborrecido com você. Quando Deus aparece a Moisés na sarça, você deve se lembrar, querido, que Moisés um dia sonhou e acreditou que ele era o cara. Em Atos 7, na pregação de Estevão, Estevão diz que ele matou aquele egípcio, e o texto da pregação de Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: porque Moisés cuidava que os seus irmãos haveriam de reconhecer que por meio dele, Deus daria livramento a Israel. Então a Bíblia está dizendo que o que estava no coração de Moisés é: esse povo vai entender o meu chamado, como eu vim ao mundo, o fato de eu ter sido criado pela filha de Faraó não foi mera sorte, foi graça, foi providência de Deus, né? Aquela mãe que não poderia criá-lo foi paga, querido, para criar o menino que ela não podia ter, e ao mesmo tempo o menino recebe toda a educação e cultura para ser um líder, um estadista extraordinário. Moisés foi ligando os pontos e diz: eu sou o cara. Só quando ele tentou fazer do jeito dele, não funcionou. Porque a obra de Deus, que não é para ser feita na força do nosso braço. Aí, Deus deixou passar um tempinho, de 40 anos. Moisés, quando quis fazer um negócio, ele tinha 40 anos de idade. Estava no auge. 40 anos depois, Deus entra em uma conversa com ele na sarça. Agora Moisés está com 80, irmão. Pensa num cara que já tinha aposentado, que não sonhava com mais nada, que tinha desistido de tudo. E o Senhor aparece na sarça e diz: e aí, Moisés? Vamos retomar o plano de libertar aquele povo? Aí Moisés diz para Deus: agora não brinco mais. Agora também não quero. Êxodo capítulo 4. É parte da conversa e do diálogo que Moisés tem com o Senhor na sarça. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Irmão, tem tanta gente que quando eu chamo ele para fazer algo, ele fica explicando para Deus por que não pode. Eu tenho dificuldade de entender isso. Sabe por quê, querido? Se Deus realmente está tão errado ao te chamar, eu acho que você deveria questionar se esse deveria ser o seu Deus. Se ele não tem nem a capacidade de ter um departamento de RH funcional, de recrutamento e seleção. Se ele chegou ao ponto de dizer: eu estou confiando em você, eu preciso de você, você tem que dizer: não, Deus, você não sabe nada a meu respeito, eu não presto, eu não sirvo para isso. Então Deus também não serve para ser o seu Deus. Se não tem nem a capacidade de achar quem ele pode contar, que Deus é esse? Não estou tentando te fazer desistir de Deus, estou tentando te fazer enxergar a bobagem da sua desculpa. Se Deus está dizendo que eu posso, mesmo que eu não enxergue que eu posso, ele é que deve estar certo e não eu. Você pode dizer amém? Irmão, eu descobri que Deus acredita em mim mais do que minha mãe, e isso me empolga. Eu descobri que até o diabo, querido, acredita em mim. Sabia que até o cão me motiva. Quando eu comecei no ministério, o tempo todo entrava um pensamentozinho na minha cabeça: nada disso que você está fazendo vai dar certo. Nada disso que você está pondo na mão vai funcionar. Você vai ser um grande fracasso. Eu sabia que, apesar de não ser uma voz rouca e cavernosa, aquilo era coisa do cão. Tudo que tenta te fazer desanimar, querido, do sonho, do projeto de Deus, eu quero te dizer, provavelmente está vindo lá do inferno. Eu lembro que um dia eu parei, pensei um pouco naquilo tudo, e eu falei: diabo, se você não estiver me ouvindo, algum demônio fofoqueiro vai levar o recado. Eu falei para ele: se eu sou esse cão morto que você quer que eu acredite que eu sou, se eu realmente não presto, se eu realmente não sirvo, por que você ia gastar tanto tempo querendo me fazer acreditar nisso?
Se eu realmente não presto para nada, não era mais fácil você só sentar de camarote, assistir a minha desgraça e rir no final, porque eu acreditei em algo que era impossível. Agora, se você está gastando tanto tempo tentando me fazer acreditar que eu não posso, é porque até você sabe que eu posso. Irmão, descobri que até o diabo acredita em mim. Nós precisamos entender, querido, se Deus está olhando, colocando os olhos em mim e você, dizendo eu posso contar com você, é porque Ele pode contar com cada um de nós. E sabe, querido, quando isso entrar no meio no seu coração, agora, olha o que Deus respondeu para Moisés. Quando ele falou, eu sou pesado de boca, pesado de língua, versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Deus está dizendo, Moisés, eu criei o homem, eu sei programar, reprogramar, eu sei dar assistência técnica, eu sei resolver o seu problema. Olha o versículo 12, Deus diz, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Deus está dizendo que você não precisa saber nada. Eu vou ser com a sua boca, eu vou te ensinar o que falar. Ou seja, querido, nós não temos motivo para ficar dando desculpa para Deus. Porque Ele não te chamou para fazer nada sozinho. Tudo que Ele nos chama a fazer, é para fazer com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Agora, não era a hora do Moisés erguer a mão para o céu, dizer, glória a Deus, aleluia, então eu vou. Versículo 13. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Qualquer um pode, menos eu. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Fala para o irmão ao seu lado, fala, quer deixar Deus zangado contigo? Continua dando desculpa e dizendo que não pode. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Querido, a hora que eu e você começarmos a entender em Deus quem nós somos e o que nós podemos fazer nele, nós vamos arrebentar correndo das trevas, nós vamos saquear o inferno, trazendo uma multidão de pessoas para Deus. Nós não apenas vamos viver num lugar de seriedade na vida cristã, querido, mas de muita frutificação. Você pode dizer amém? Jeremias capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Versículo 6. Então lhe disse eu, Jeremias falando, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. A palavra traduzida criança aqui, querido, seria melhor traduzido como menino. Não está falando da criança recém-nascida, está falando do menino que ainda não chegou à juventude. Deus disse para Jeremias o seguinte, antes de você nascer, no ventre materno te conheci, te consagrei profeta. Quer dizer, quando ele era ainda um feto, no ventre da sua mãe, ele já era um fetinho profeta. Concorda comigo? Quando ele nasceu, querido, o primeiro choro que ele deu já foi profético. Já foi consagrado antes de nascer, então o primeiro choro já foi profético. Quer dizer, depois de nascer, já um bebê formado, ele já é um bebê profeta. Ele chega agora e diz para Deus, no passo de um menino. Irmão, no mínimo ele já é mais profeta do que era antes. Mas nós temos a tendência, querido, de olhar para as limitações de uma forma que a gente não consiga enxergar a provisão de Deus para se manifestar através de nós. A maior parte, querido, dos homens e mulheres que fizeram diferença nessa terra foi gente que conseguiu acreditar que apesar das suas limitações, eles poderiam ser usados por Deus. O grande evangelista Moody, ele ouve, se não me engano, foi Spurgeon pregando, e diz assim, o mundo está por ver o que Deus pode fazer por meio de um homem totalmente rendido a Ele. Diz que Moody diz, eu vou ser esse homem. Sabe, querido, a maior parte dessas pessoas que fizeram diferença, elas acreditaram que, embora sozinhos nunca poderiam, com Deus elas poderiam muito. E eu quero nessa noite, querido, ser boca de Deus para despertar fé no seu coração. Nós podemos entrar num lugar do conhecimento de Deus, que a gente entenda que Deus não está brincando com a gente, que se Ele nos envia, querido, Ele tem um compromisso, que Ele não vai nos desamparar, que Ele não vai nos deixar sozinho, que Ele não vai nos abandonar, que a gente não tem motivo para se preocupar. Jesus vira para os seus discípulos e diz, olha, vocês vão ser levados diante de reis. Irmãos, eles não tinham nenhum treinamento para esse tipo de coisa, mas Jesus falou, quando isso acontecer, não se preocupa com o que ou como vocês vão falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar e o Espírito do vosso Pai vai falar por meio de vocês. Sabe, nós precisamos acreditar, querido, que a obra de Deus, ela demanda mais do que tudo uma capacitação sobrenatural.
Eu não sou contra aqui de você estudar, você fazer tudo que tiver ao seu alcance, mas eu quero te dizer, o sucesso da obra de Deus não depende da sua capacitação natural, mas do quanto você confia que a graça de Deus vai se manifestar através de você. Você pode dizer amém? Jeremias começa a dar desculpa, ele diz, eu não passo de uma criança, versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. A Bíblia diz assim, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É isso que nós precisamos acreditar, querido, que quando você está do lado de cá dizendo não posso, Deus diz, não fala. Você não passa de uma criança. Deus diz, eu ponho as minhas palavras na sua boca. Sou eu que vou te enviar. Sou eu que vou usar você. Querido, eu lembro as primeiras vezes que eu comecei a sair com um grupo de evangelistas da Nazareno Central para as ruas, para a gente falar de Jesus. Minhas pernas tremiam mais que vara verde. Eu ficava pensando, o que eu vou falar? Eu era um menino de 15 anos. O que eu vou fazer? E é impressionante, querido. O como, à medida que você confia em Deus e vence os seus medos. Um dia meu filho me perguntou, pai, você nunca teve medo? Eu falei, filho, o corajoso é um cara que não é que ele não tem medo. Ele é um cara que aprendeu a dominar os seus medos, vencer os seus medos. Ele falou, então o senhor já teve medo? Eu falei, já tive muito medo, filho. Mas quanto mais a gente conhece a Deus, menores vão ficando esses medos. Maior vai ficando a sua confiança em Deus. E você realmente começa a atrever um pouquinho mais. Mas sabe, querido, nós precisamos entrar nesse lugar de confiança. Se Deus chamou, se Deus falou, Ele vai fazer e ponto final. Você pode dizer amém? Agora, isso não vem, querido, simplesmente porque alguém conseguiu te dar o gás. Essa convicção ela tem que ser fruto de uma revelação. Pedro, em algum momento, querido, passou por aquela realidade de encarar a limitação e diz, vou desistir. Depois que o galo cantou, como falamos ontem, Pedro chutou tudo para o alto. Querido. Eu não creio que ele voltou a pescar por nenhuma outra razão que não fosse desistência. Eu não creio que ele é mencionado pelo nome, como nós falamos ontem, por nenhum outro motivo, mas Jesus chega para ele, né, e ele consegue mais uma vez ministrar o coração de Pedro e levar Pedro a uma convicção de que havia algo especial e glorioso que poderia ser feito. Tente imaginar o que seria a história da igreja sem Pedro. Mas tudo que Deus tem feito e construído nessa terra, querido, tem sido através de pessoas que mesmo quando por algum momento as nossas fraquezas ofuscam a capacidade de crer no chamado, Deus sabe como tratar com cada um de nós. E à medida que nós conseguimos olhar para Ele e voltar a confiar nele, no que Ele pode fazer por nós, isso vai fazer toda a diferença. Sabe, eu fico pensando, querido, e que sempre que a Bíblia destaca as fraquezas dos homens e mulheres de Deus, como eu falei antes, nunca é para trazer a ideia de empecilho, tipo ficou uma linguagem bem adolescente agora, né? Tipo, por causa disso não posso. Mas como eu mencionei com Elias, apesar disso, eu sou muito grato a Deus pelo tanto que eu tenho recebido através do pastor, que é o meu discipulador. Ele é o responsável por essa igreja que eu falei que já passou de 60 mil pessoas lá na Amazônia. E quando você conversa com ele, pastor Eibe, é uma pessoa assim tão simples. Quase sempre que ele vai pregar, todo mundo fica esperando, esse é o cara. E ele diz assim, olha irmãos, algo que eu preciso dizer para vocês é que eu aprendi que isso tudo que Deus tem feito, não é por causa de nós, é apesar de nós. Eu gosto demais de ouvir essa frase dele. Né? Porque, sabe querido, nós só vamos chegar num lugar profundo de frutificação. Não é porque nós merecemos aquilo. Não é porque nós produzimos aquilo sozinho. É porque nós entendemos que ainda que qual é o meu lugar de identidade, querido? Por que Deus tenta me mostrar a minha fraqueza de um lado e por outro lado minha identidade nele? Quem que sou eu, quem é você? Nós somos na verdade a soma dessas duas coisas. Alguém que não pode esquecer suas limitações, mas alguém que não está limitado às suas limitações e pode contar com a graça de Deus. Eu creio que minha verdadeira identidade é a soma de toda a minha limitação, com tudo aquilo que Deus diz que eu sou, com tudo aquilo que Deus diz que eu posso nele, e nós entendemos que sempre a graça de Deus, que Ele tem tanta graça da parte de Deus, que por maiores sejam suas fraquezas, elas vão sumindo no meio da graça. Mas Deus não quer apenas esconder fraquezas. Como eu disse através de Isaías, Deus quer tratar. Deus quer mudar a minha, a sua vida. Há um caminho de santificação.
desde quando Deus levantou o primeiro ministério instituído na Bíblia, que é Arão, e através dele a linhagem sacerdotal. Deus mandou ele usar uma coroa, é chamada coroa de santidade, com o lema, inclusive, do que é a igreja: santidade ao Senhor. Deus está dizendo desde o início: eu quero que vocês sejam santos, separados para mim. Agora, o que nós vamos provar, querido, não é fruto da nossa santidade. Nossa santidade vai nos levar a um lugar onde a graça vai poder se expressar através de nós. E o que nós vamos experimentar no fim das contas é uma manifestação poderosa da graça de Deus. Eu creio, querido, eu não quero limitar o que eu estou dizendo só a Abril. Eu creio, pastor Ed, que esse ano vai ser um ano significativo de mudança no crescimento da igreja. Eu creio que Deus quer trazer esse despertamento na vida de cada um de vocês, do que realmente vocês podem alcançar no Senhor. Agora, isso é fruto do quê, querido? De intimidade com Deus. A gente precisa gastar tempo com Deus. A gente tem tempo, tanto tempo para tanta coisa. A maioria diz: eu não tenho tempo, né, para estar com o Senhor. Sabe, quanto mais você consegue se envolver com Ele, a ponto de entrar nesse lugar de entender quem Deus é. Sabe, querido, é diferente você só chegar e pregar para alguém: olha, Deus é amor, e você entrar na revelação de que Deus é amor. Quando você começa a entender o amor de Deus por você, quando você começa a entender o amor de Deus para as pessoas, você consegue se tornar, na verdade, uma pessoa que vai expressar quem Deus é. O conhecimento de Deus, querido, vai mudar completamente aquilo que você entende ser e aquilo que você pode fazer. E nós precisamos entrar nesse lugar mais profundo em Deus. Eu creio que muita revelação, querido, virá pela palavra, e nós temos que comer esse livro. Mas eu creio que muito do entendimento da palavra vai ser vivificado somente num ambiente de oração. Essa frase de Deus por meio de Jeremias tem mexido muito comigo. Invoca-me, que te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu tenho procurado ler muito a Bíblia. Primeiro que eu cresci com esse exemplo. Meu pai era um estudioso muito dedicado da Bíblia. Eu aprendi, querido, que a gente realmente tem que comer a palavra. Eu já cheguei a ler a Bíblia 2 vezes num mês. Eu já cheguei a ler a Bíblia uma vez em 9 dias. Fiquei quase louco, mas cumpri o desafio. Eu tenho um filho de 13 anos, ele está lendo a Bíblia a 9ª vez já. Mas sabe o que eu percebo, querido? Por mais que eu gaste tempo com a Escritura, as pessoas me perguntam: pastor, como que o senhor recebe as mensagens que prega? Eu digo: 90 e tantos % das mensagens que eu prego, eu não recebo a hora que eu estou lendo a Bíblia. Eu recebo quando eu estou orando. Sabe o que é interessante? É que no ambiente de oração existe algo que o Espírito Santo vai poder fazer em mim e você, que é tornar viva aquelas verdades da palavra que a gente já sabe. É quando você começa a enxergar quem realmente você é, quem realmente você pode nele. Eu fico olhando para aquele camarada que era um endemoniado, o gadareno. No momento que ele foi liberto, ele corre para Jesus e diz: me deixa te acompanhar. Tudo que aquele cara queria era dizer: eu quero estar com esse time seu, com a sua equipe, eu quero ser um dos seus. Jesus olha para ele, eu imagino Jesus pensando: você quer mesmo me agradar? Jesus diz: então volta e anuncia aos teus tudo quanto Deus te fez e como Ele teve misericórdia de você. A Bíblia diz que aquele camarada espalhou aquilo tudo por Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Deus confiou o destino de 10 cidades na mão de um cara, querido, que ninguém dizia que nunca ia ser nada. Ele estava ali recém-convertido, não tinha feito nenhuma escola, não passou nenhum treinamento. Jesus disse: você quer me agradar? Eu confio essas 10 cidades na sua mão. E penso num cara que virou tudo de cabeça para cima. Querido, nós vamos ser surpreendidos ao descobrir o que Deus enxerga a respeito de cada um de nós. Sabe, querido, eu nunca vou estar em linha com os humanistas que tentam dizer o homem é bom. Eu vou estar sempre dizendo: eu sou daquele que acredito que quanto mais a gente enxerga quem Deus é, mais nós percebemos que a gente não presta. Eu creio que sozinhos, querido, nós nunca poderíamos fazer muita coisa. Mas quando nós nos unimos a Deus, que é o maior poder desse universo, nós precisamos entender, querido, que nada vai poder nos parar. Nós temos que acreditar, querido,
no que a igreja vai poder fazer nas mãos do Senhor. Eu creio, querido, que Deus pode fazer algo tão espetacular na vida dessa igreja, que vai vir gente, não é só de Campinas toda, é tudo das cidades à volta, para ver o que Deus está fazendo. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode fazer isso em alguém como você? Agora, quanto mais você gastar tempo com Ele, enxergando quem Ele é, mais você vai enxergar em contraposição quem você é e o que você pode. Eu quero te desafiar, querido, a crescer no conhecimento de Deus. Você pode dizer amém? Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você fale com Deus. Não, só um instante. Olhe para cá, abra o seu olho de novo. Eu senti de Deus, eu quero contar um breve testemunho. Todo ano nós temos financiado várias viagens para vários lugares do mundo. Mas todo ano eu tenho ido a vários países da África. Esse ano a gente aumentou um pouquinho a lista, incluiu o Haiti, a Índia. Mas eu me lembro que no ano passado, quando nós fomos com uma equipe para a África, eu levei um dos pastores da minha equipe lá em Curitiba. Ele é uma pessoa muito simples. Penso num cara que tem um monte de palavras que não fala nem direito. Nem o aleluia ele aprendeu a falar ainda, é aleluia. Além de uma dificuldade de dicção que ele tem, eu lembro de um tempo atrás ter dito, vamos te botar numa fonoaudióloga para te ensinar a falar, mas a fono desistiu dele. Mas esse camarada, que ele pensa num cara de Deus, quando eu tinha 3 anos de idade, ele passou 7 dias no céu arrebatado. Quando você começa a descobrir o que ele tem em Deus, ele é alguém que não tem limitação nele, que impeça ele de acreditar que Deus vai usá-lo. E ele já tem essa dificuldade de falar, mas eu estava num país, nessa ocasião, de língua portuguesa. Estávamos em Moçambique, depois íamos para a Tanzânia. Então, a gente ia poder falar a um grupo de pastores e líderes sem intérprete. E quando o Francisco começa a falar, além da dificuldade dele de dicção, nós temos o problema que lá eles falam português de Portugal, pois, é diferente o sotaque. E tem as diferenças das palavras que envolvem uma questão do regionalismo. Por exemplo, para nós o que é horta, para eles é machamba. Então, na soma de tudo isso, o Francisco, quando começou a pregar, ele tinha falado uns 10 minutos só. Um dos organizadores do evento me procurou e disse, que língua é essa que esse pastor está falando? Que nenhum de nós está entendendo nada. Irmão, quando ele falou isso, me deu um desespero. Eu pensei, joguei $2.000 fora da passagem dele. Falei, não adiantou nada trazer o Francisco, eu fiquei agoniado. Quando terminou o culto, eu falei para ele, olha, amanhã à tarde você não entra não, eu que vou pregar no seu horário. Ele entendeu na hora o que eu estava falando. Ele não é só alguém mais velho que eu. Quando eu tinha meus 19, 20 anos de idade, ele foi uma das pessoas que Deus usou para me mentorear quando eu me mudei para o Paraná. E hoje ele se sujeitou a ser parte da minha equipe, a aceitar a minha liderança. E eu falei, amanhã você não entra não. Tomei o lugar dele, falei, eu vou pregar porque eu falo melhor do que ele. Na hora de sair, querido, para a reunião da tarde, depois do almoço, a caminhonete que a gente estava, acho que andou no máximo 20 metros. Eu comecei a bater na caçamba, para. Eu precisei ir correndo para o banheiro. E só quem já foi algumas vezes à África sabe que é uma diarreia lá. Totalmente diferente da daqui. Acho que vai morrer. Eles ficaram esperando. Quando eu saí do banheiro já quase morto, eu falei para eles, pode ir embora que eu não tenho a menor condição. Vou passar o dia no banheiro. Olhei para o Francisco e falei, você prega. E voltei para o banheiro frustrado. Não só, perdão da palavra, minha diarreia, mas imaginando o que ele ia fazer lá e ninguém entendeu. No fim da tarde, volta aquela equipe de pastores toda empolgada. Falando alto. E o que aconteceu? Um deles olhou para mim e falou, velho, você não acredita. Foi o que aconteceu? Foi o Francisco começou a pregar. Falou uns 10 minutos. Aí pensei, a turma pediu para parar porque não entende. Falou uns 10 minutos. De repente, ele desceu do púlpito, foi, botou a mão na cabeça de um africano. Ele falou, nós achamos que ele estava falando em línguas. Uma hora que o cara caiu de joelho gritando, a gente constatou, e a turma confirmou isso depois, que ele falou com o cara no dialeto dele. Ele deu uma palavra da parte de Deus, confrontando os pecados dele na família. E o cara caiu de joelho gritando em português. Eu não faço mais isso, eu nunca mais vou bater na minha mulher. Foi um negócio impressionante. E naquele momento, enquanto que ele estava contando isso, eu senti Deus, como se ele estivesse dizendo para mim, o bonitão achando que ia substituí-lo, que ia fazer bem melhor, né?
E o Senhor me perguntou, você com toda a dicção que você tem, você teria capacidade de ter falado com o homem na língua dele, dos segredos do coração dele? Eu falei, não. Eu falei, então deixa eu fazer a minha obra do meu jeito. Sabe, querido, nós precisamos acreditar no que Deus pode fazer. Eu senti muito forte da parte de Deus de dar esse testemunho. Algumas pessoas aqui que não fazem ideia de onde Deus vai levar vocês. E nós temos que crer nisso, amém? Feche seus olhos. Meu Deus, eu tentei da melhor forma possível. Dentro da minha limitação, eu tentei, ó Deus, expressar parte dessas verdades que tem nos despertado tanto. Mas Espírito Santo, se você não vivificar essa palavra, ela terá sido somente, ó Deus, um discurso, só uma palestra. E eu clamo por mais do que isso. Eu oro que o Senhor faça algo hoje no coração dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Eu oro a Deus não apenas por essa noite, não só pelo mês de abril, nós vamos além disso. Nós oramos, ó Deus, por um tempo de descoberta. Nós oramos por um lugar, ó Deus, de revelação maior e mais profunda do Senhor. Nós oramos, ó Deus, por um tempo onde a revelação de Deus produza no coração dos meus irmãos e irmãs uma revelação de quem eles são e do que eles podem no Senhor. Eu oro por um tempo onde o mover do Espírito traga, ó Deus, um despertar tremendo de confiança no Senhor, de entrega, de rendição, para cumprir, ó Deus, o teu propósito, para realizar o teu chamado, para cumprir a obra do ministério de forma simples, tocando as pessoas próximas de nós, com a palavra do Evangelho, com o cuidado para com aqueles que se converteram, para sermos bênção, para servirmos de fortalecimento, encorajamento. Ó Deus, nós oramos e suplicamos um tempo novo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com Deus, querido. Deixa Deus falar o seu coração essa hora. Em nome de Jesus.